O Corinthians é muito grande para o Silvinho. O Silvinho não tem o tamanho do Corinthians. Muito obrigado pelo carinho da tua audiência aqui no canal do Cereto no YouTube. Deixe a sua inscrição, deixe o seu gostei e faça o seu comentário. Os números mostram que o Silvinho não tem tamanho para comandar o Corinthians. O Corinthians foi humilhado pelo Flamengo. O Flamengo botou o Corinthians na roda. Que o Flamengo tem um time melhor, muito melhor do que o Corinthians, isso não se discute. Agora, chegou a ser constrangedor a maneira em que o Flamengo botou o Corinthians na roda. O Corinthians deu praticamente um chute a gol do Flamengo com o Vitinho, e foi mesmo assim foi um gol, praticamente um gol contra. O Flamengo tirou o pé no segundo tempo, que se não tirasse o pé no segundo tempo, seria 4, 5, 6, 7 gols, seria uma goleada absolutamente vexatória na história do Corinthians. O Silvinho já comandou o time do Corinthians em 16 jogos. O Silvinho está há 2 meses no comando do Corinthians. Já deu tempo para que o time tivesse pelo menos um pouco de padrão. Mas ele comandou o time em 16 jogos. Ele tem apenas 4 vitórias no comando do Corinthians. São 6 derrotas, meia dúzia de derrotas. São meia dúzia de empates em 16 jogos. Apenas 37% de aproveitamento, que é um aproveitamento muito baixo. É um aproveitamento ridículo. É um aproveitamento bizonho de apenas 37%. As 4 vitórias do Corinthians foram em cima de times muito fracos. Times que estão na parte da tabela do campeonato, da parte de baixo da tabela do Campeonato Brasileiro. Sobre o Sport, venceu o Sport. A única vitória em Itaquera foi sobre o Sport. Venceu a Chapecoense, venceu o América Mineiro e venceu o Cuiabá. Chapecoense, América Mineiro e Cuiabá e o Sport são times que vão disputar para não serem rebaixados. E o Corinthians, se não trocar de técnico, também vai correr um sério risco de ser rebaixado. Na Arena, Neoquímica Arena, em Itaquera, o Corinthians tem apenas uma vitória contra o Sport. 5 derrotas na Arena, 2 empates. 5 derrotas, contando a derrota na Copa do Brasil. Isso no comando do Silvinho. 20% apenas de aproveitamento, se contar só os jogos na Neoquímica Arena em Itaquera, no comando do Silvinho. Só 20% de aproveitamento é o pior aproveitamento de um técnico dentro de casa, dentro da arena em Itaquera, desde que a arena foi inaugurada. É um negócio inacreditável. O Corinthians virou saco de pancada, sobretudo quando joga em casa. E aí, o Silvinho escala muito mal o time, mexe muito mal o time, e o time está muito mal treinado. Porque o Silvinho escala o time com 3 volantes. O Cantillo não marca ninguém. O Cantillo, ele não pode ser o primeiro volante. Ele tem que ser ou o segundo volante, ou o terceiro jogador. Não pode ser o primeiro volante. O primeiro volante tem que ser alguém que saiba fazer a marcação, tem que ser um cão de guarda. Não pode ser o Cantillo, o primeiro volante. Aí ele escala mais 2 volantes. O Rony, que tecnicamente é muito fraco. O Rony não consegue, só corre e não faz absolutamente nada. Tecnicamente é muito fraco, não acerta um passe. O Gabriel tá muito mal. O Gabriel tá jogando de meia no Corinthians. Não pode. O Gabriel tem que ser o volante e coloca, escala outro meia, escala outra, bota alguém para jogar. Ah, mas quem é que vai escalar para jogar? Não sei. Bota lá, ó, tem o Vitinho, tem... Por que o Luan não joga? O Luan ganha 700 mil reais por mês. É um dos maiores salários do Corinthians. O Corinthians não bota, e o Silvinho não bota ele para jogar. Não bota. Faz as 5 alterações e não coloca ele no time. Não tem explicação. Por que o Matheus Vital saiu do time? O Matheus Vital era o melhor jogador do time do Campeonato Paulista no comando do Mancini. Por que ele saiu do time? Não tá jogando com o Silvinho, não tá jogando mais com o Silvinho. Sem contar que, por exemplo, o Fagner, que é a principal opção ofensiva do Corinthians, o Fagner sempre foi um lateral muito ofensivo,
Com o Silvinho ele joga na defesa, ele joga quase que preso como zagueiro. E o Silvinho não tem repertório, ele não tem repertório, ele não modifica taticamente o time é sempre aquele mesmo, absolutamente previsível, tenta jogar na retranca, porque não pode nem dizer que joga na retranca, porque toma gol. Como é que um time que joga na retranca é goleado, toma 3 gols do Flamengo, fora o baile? Se você joga com 3 volantes, você sabe que você não vai atacar, mas pelo menos você não pode tomar gol, tá certo? Pelo menos você não pode tomar gol. E o Corinthians está tomando gol. O time do Carille, por exemplo, era um time que jogava fechadinho, que não tomava gol. O time do Mano Menezes jogava fechadinho, não tomava gol. O time do Tite sempre priorizou a defesa, com exceção do time de 2015, mas também não tomava gol, né? Agora o time do Silvinho toma gol toda hora. Tá tomando gol. E não tá fazendo gol em time nenhum. Então, olha, não é por acaso que o Silvinho ficou apenas 11 jogos no comando do Lyon da França e depois foi demitido. Foi a primeira experiência dele como técnico profissional. E ele tem tudo para ser demitido também no Corinthians. O Corinthians precisa de um técnico cascudo. O Corinthians precisa de um técnico do tamanho do Corinthians. O Corinthians precisa de um técnico como o Vanderlei Luxemburgo. O Corinthians precisa de um técnico como o Abel Braga. O Corinthians precisa de um técnico como o Dorival Júnior, né? O Corinthians precisa de um técnico grande, como o Felipão, por exemplo, que está no Grêmio. Mas não vem o Felipão, né? Mas o Corinthians precisa de um técnico grande, um técnico de nome, sabe? Um técnico que vai acabar com essa panela, porque existe uma panela com o Gabriel, com o Jô, com o Gil, com o Cássio. Tem que acabar com essa panela do vestiário. Essa panela que fica derrubando um técnico atrás do outro. O time é muito fraco, mas o técnico é fraco também. Ah, e não adianta, porque com o Juliano vai melhorar, com o Renato Augusto vai melhorar, com o Roger Guedes vai melhorar, se o Roger Guedes efetivamente for contratado, mas precisa de um técnico. Precisa de um técnico que os jogadores respeitem, que os jogadores cheguem no vestiário e respeitem o treinador. O Silvinho pode vir a ser um bom técnico, mas o Tite, antes de ser técnico, o Tite que é o maior técnico da história do Corinthians, campeão da Libertadores, campeão do mundo, antes de ser o técnico do Corinthians, ele foi técnico de várias equipes. Foi técnico do São Caetano, técnico do Palmeiras, técnico do Grêmio, entre tantas outras equipes do futebol brasileiro, rodado, teve experiência, né? O Vanderlei Luxemburgo, técnico experiente. Mas o Carille nunca foi técnico antes de ser o técnico do Corinthians e deu certo. Pois é, talvez o Carille seja a exceção à regra, porque em qualquer setor de atividade você começa primeiro como estagiário, depois você vai crescendo na profissão, até você vai adquirindo experiência para você ter capacidade, para você ter o conhecimento. Não adianta ser só a teoria. Uma coisa é você ser auxiliar técnico, outra coisa é você ser técnico. O Doriva, que é o auxiliar técnico do Silvinho, ele tem mais currículo do que o Silvinho. O Doriva foi campeão carioca comandando o Vasco e ele foi campeão paulista comandando o Ituano. O Silvinho foi campeão de quê? O Doriva tem mais experiência do que o Silvinho. Então, eu acho que é muito difícil. Se o Corinthians não tomar uma providência, né, trouxer um técnico de peso, se o Corinthians não contratar um técnico de peso, um técnico experiente, um técnico de títulos, um técnico que tenha títulos, um técnico que tenha currículos, vai ficar numa situação muito difícil. Porque o Corinthians está virando motivo de piada, tá? Tá virando motivo de gozação dos adversários. Tá virando saco de pancada. E não é a questão de perder para o Flamengo. Porque o Flamengo, poucas equipes conseguem no futebol brasileiro ganhar do Flamengo. Ou no futebol da América do Sul, no futebol do mundo ganhar do Flamengo. É a maneira como perdeu para o Flamengo, sendo humilhado dentro de casa, e a maneira que tem sido humilhado dentro de casa, né? O Corinthians nunca apanhou tanto jogando dentro de casa, né?
todo mundo vem em Itaquera e dá de mão aberta na cara do Corinthians, né? O Corinthians tá apanhando dentro de casa. O torcedor do Corinthians não tá aguentando mais. O time é fraco, mas vai melhorar. Com o Renato Augusto e com o Juliano. E com o Roger Guedes. Mas precisa de um técnico grande. Precisa de um técnico de peso. E o Silvinho é um estagiário, né? O Corinthians precisa de um técnico de verdade. Não tem que ter um estagiário. Se quiser parar de passar vergonha no campeonato. Deixe a sua inscrição, deixe o seu gostei e espalhe para os amigos o canal do Cereto aqui no YouTube.